tudo que nós vamos fazer agora vai ser algo marcante para nossa história nesse momento. Eu garanto para vocês. E no final da live eu vou contar a visão que eu tive para vocês hoje. Ok? Vamos lá? Todos compartilhando, por favor, dando like. Deixa eu ver se o like tá aumentando aqui, que eu acabei de olhar o like antes de falar com vocês. Deixa eu ver se o like aumentou. Tinha 225 likes. Deixa eu ver quantos tem agora. 240. Ok, beleza. Deu uma aumentada no like. Muito obrigado. Vamos lá? Eu vou novamente fazer a tradução simultânea aqui com vocês daquele vídeo que nós fizemos ontem. E vamos entrar num estudo impactante nessa noite. Ok? De algo que eu creio que vocês nunca tiveram entendimento. Muita coisa Deus falou comigo essa noite. Ok? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês novamente aqui a tela. Deixa eu ativar aqui. Who is Jesus to you? Quem é Jesus para você? Pergunta. Ele é um profeta dos cristãos. Você quer acrescentar algo mais? Isso daqui, então, é um judeu que está fazendo entrevista com judeus em Jerusalém, perguntando por que eles não creem em Jesus, ou que Jesus é o Messias, ok? E naquele momento com várias pessoas na rua. E eles começam a responder por que eles não creem em Jesus, ok? Vamos lá. Profeta, o Deus dos cristãos, foi um bom homem. Que Deus o tenha, foi um homem justo. Essa pronúncia, que Deus o tenha, quer dizer, ele morreu. Foi nada demais. Ok? Foi como o nosso Moisés. Devemos respeitar. Só isso. Quem é Jesus para você? Pergunta difícil. Meu primo, não sei. Acho que... Para mim ele não é nada. Isso aqui é uma judia. Hoje, por que Judá, Israel, eles estão completamente longe do Senhor? Longe de Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As pessoas não têm acesso ao Pai a não ser por Cristo. E olha o que os judeus hoje pensam de Jesus, né? A sua maioria, né? Ele deve significar algo para quem é cristão. Mas para mim, ele não é nada. Quem é Jesus para você? Jesus é o fundador do cristianismo. As pessoas querem saber por que nós judeus não acreditamos em Jesus Cristo. Primeiramente, eu sou uma mulher religiosa. Eu creio que a religião coloca diante de nós. No que a religião coloca diante de nós. Jesus chegou milhares de anos depois. Ele foi um judeu que fundou uma nova religião. Quem é Jesus para os judeus? Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só mudar aqui a... Vocês estão conseguindo ouvir o áudio, né? Vamos lá, continuando. Quem é Jesus para nós, judeus? Qual é a posição dele? Jesus nasceu de uma mãe judia. O princípio, ele é judeu. E os cristãos fizeram dele o seu líder. Ok. Por que nós não cremos que Jesus é o Messias? E por que deveríamos crer? Por que creríamos? Olha o que ele está dizendo. Por que deveríamos crer em Jesus? Por que creríamos? Qual é a explicação que de fato ele é o Messias? Mas por que ele não é? Mas por que ele não é? O que é preciso para ele ou alguém ser o Messias? A pergunta que ele fez. Ele não é o Messias.
Olha como os judeus se comportam diante de Jesus. Tá? Vamos desenrolar isso aqui hoje num estudo poderoso. Compartilhe essa live com mais alguém. Ele não é o Messias. Ponto. Então quem poderia ser o Messias? Ninguém sabe. Quem sabe não diz. Essa frase aqui dele é incrível. Olha o que ele diz. Olha isso aqui. Quem sabe não diz. E quem diz que sabe, não sabe. Ou seja, está dizendo, ó, aqueles que sabem quem é o Messias, eles não falam. E aquele que diz que sabe quem é o Messias, não sabem de nada. Estão entendendo isso aqui? Quando ele está falando isso aqui, ele está se referindo a rabinos. Igual o último rabino que morreu, que eu até fiz um vídeo com vocês a respeito disso aí, né? Milhares de judeus em volta no dia do enterro dele, porque ele sabia quem era o Messias, de acordo com eles. Ok? Que ele ia revelar quem era o Messias. E ele chegou então ao falecimento. Pois bem, olha, então, os judeus, eles não creem que Jesus é o Messias, ok? Não creem, não acreditam em Jesus. Vamos lá. Então, como saberemos quem é o Messias quando ele vier? Vai dar tudo certo. Nós saberemos. Então, esse daqui é um judeu ortodoxo, né? Que está pela espera do Messias. Ok? Estão esperando o Messias vir. E nós sabemos que o Messias deles, para nós, é o anticristo. Ok? Então o Messias que eles aguardam, para nós, é o anticristo. Ok? Nós sabemos quem é. Entenda uma coisa. Vamos lá. Essa mulher. Quem é Jesus para você? Uma figura para pessoas que não podem pensar por si mesmas. Olha essa frase dessa judia. Olha isso daqui. Então ela diz assim, Jesus para mim é uma figura que as pessoas que não conseguem pensar por si mesma faz com que ele pense por elas. Meio que isso que ela está dizendo. Vocês estão entendendo? O que Jesus são para eles? Eles negaram o único caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí vocês não entendem, quando as pessoas colocam a igreja na grande tribulação, elas estão tomando parte deles, que não creem que Jesus é o Messias, por isso ficaram na grande tribulação. As pessoas tomam um peso que é deles, de Israel, toma e bota sobre a igreja. Automaticamente as pessoas fazem, eles estão fazendo da mesma forma que os judeus fazem, anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Que Deus o tenha. Não é assim que aquele judeu disse? Que Deus o tenha. Hã? Pode ficar sossegado. Vocês lembram? Tá vendo quem tá mandando mensagem aqui? Vocês lembram que em profecia eu disse para vocês lá no grupo do Telegram que aconteceria, né? Com essas pessoas. Não se preocupem, amém? Deixa eu só denunciar aqui. Vocês estão conseguindo compreender? Hã? Eu já bloqueei já, não sei por que volta. Vocês estão compreendendo o que está acontecendo? Hã? Quando isso daqui é dito, é justamente a anulação do sacrifício de Jesus. Do sacrifício de Jesus. E é isso que vocês têm que entender, que todos aqueles que colocam ou que deixem ou ausentem o nome de Jesus Cristo, eles estão fazendo a mesma coisa que os judeus fazem hoje. Por não crer que Jesus é o Messias. Uma pouca parcela de parte dos judeus creem que Jesus é o Messias. E se Jesus voltar, serão arrebatados. Ok? Mas a maioria deles, é isso daqui que eles pensam de Jesus. Ó. Ok. Quem é Jesus na sua visão, na visão dos judeus? Ele faz parte do cristianismo, não temos nenhuma conexão com ele. Por que ele não é o Messias? Porque ele não tem nada a ver conosco, não acreditamos nele. Ele foi um judeu que se converteu ao cristianismo e fundou o cristianismo. Nós temos a estrela de Davi, temos o nosso Deus que estás nos céus. Cremos na Torá,
que Deus nos deu no Monte Sinai. Não acreditamos em Jesus. Nem temos nada a ver com ele. Isso é o que os judeus pensam de Jesus. Ok? Esse estudo hoje vai ser impactante. Compartilhe com mais alguém. Quem é Jesus para vocês? Fundador do cristianismo. Por que Jesus em geral... Por que os judeus em geral não creem em Jesus como nosso Senhor e Salvador? Não está na nossa tradição. Nós temos a nossa própria tradição. Por que acreditaríamos? Por que acreditamos que ele não é o Messias? Porque nós temos outra imagem do que é o Messias. É algo que vai acontecer no futuro. E ele vai consertar o mundo. A ideologia da nova era aí também. Vamos lá. O mundo será como deve ser quando o Messias vier. Isso não aconteceu ainda. É bem simples. Jesus fez algo sensacional. Cancelou tudo da lei e deixou somente amar o próximo como a ti mesmo. Esse aqui é um ateu, amém, falando. Bom, para ganharmos tempo, como nós já vimos esse vídeo aqui ontem, então vocês já entenderam a boa parte daquilo que eu queria que vocês entendessem. Essa é a percepção da maioria dos judeus sobre aquilo que é Jesus. Ok? Vamos continuar aqui, vamos voltar para o estudo agora. Vamos lá. Nós vamos lá para Mateus 21. Mateus 21, a partir do verso 1. Amém? Abra sua Bíblia aí junto comigo, se você quiser. Para você rasurar ela aí, para você continuar estudando depois. Mateus 21, 22, a partir do verso 21. Vem comigo no Escatologia na Veia. Vamos lá? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo... E a maioria das vezes que Jesus falou em parábola, era para os judeus. Tá? Vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos lá. Mateus 22, verso 1. Mateus 22, verso 2. Diz assim. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Nós sabemos então quem que é as bodas? As bodas é de quem? Do noivo. Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Da preparação das bodas do seu casamento. Com a noiva. Ok? Jesus está falando ali em parábola, mas ele está falando de si mesmo. Que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados, eis que eu tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, venham para as bodas. Aleluia. Repreendo todo tipo de mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vinde para as bodas, então ele chamou. Vamos lá, foca aqui. Eles, porém, não fazem caso. Eles, porém, não fazem caso. Foram um para o campo, o outro para o seu negócio. Os outros, apoderando-se dos servos e ultrajando, o mataram. Gravem isso daqui. Jesus estava se referindo neste momento a respeito dos próprios judeus, que quando então o noivo veio instituir então o seu evangelho, veio instituir então tudo que ele faria a respeito então do encontro conosco nos ares, a quem ele havia prometido,
que nós estaríamos numas bodas com ele, por isso ele fez a promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu irei vos preparar moradas, e depois que eu for, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu que faria isso. Aleluia. Só que no momento que eles estão pregando o evangelho em tudo isso, eles começam a matar aqueles que foram enviados. Não é à toa que os apóstolos foram mortos justamente por eles, né? Estevão foi morto por eles. Primeiro mártir. É disso que Jesus está dizendo. Jesus está profetizando em parábola. Ele está dizendo: o rei, tendo a notícia disso, ficou irado, encolerizou, enviando os teus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos de vir. Aleluia. Aleluia. Porque, na verdade, os convidados era a casa de Israel, que foi o que Jesus falou: eu vim senão para a casa perdida de Israel. Eles eram os convidados, mas eles desprezam o noivo. Eles desprezaram. E por eles desprezar e as bodas já estavam prontas, o que ele fez? Deu outra ordem dizendo: eles não são dignos. Convidei. Só que eles não foram dignos, porque desprezaram o meu chamado, desprezaram o convite. Faz o seguinte, verso 9: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrarem. Lembra de João anunciando? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aí Jesus depois vem dizendo: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos pergunta: por acaso então pode um homem sendo velho tornar a barriga da sua mãe e tornar a nascer? Jesus falou: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende o que eu digo? Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que eu disse que é importante, que importa nascer de novo. Porque se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer, não tem jeito, Nicodemos. Então começou a pregação do evangelho para todos, e esse evangelho chegou até nós, porque os convidados principais rejeitaram o convite. Aleluia. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Eu, você, Gabriel, aleluia. Encontrou a Maiara, encontrou a Eliane, encontrou a Aline, Lucimar e o Joe, aleluia. Encontrou o Meditando na Palavra, encontrou o Alan, encontrou o Gabriel, encontrou a Raíssa, o Moacir, aleluia. Encontrou a Valquíria, aleluia. Encontrou a Maria, a Gilmara, o Marcão, aleluia. Encontrou, aleluia, aleluia. Arabante yande cantarabaxe, está prante ui de cantarabá, aleluia, aleluia, aleluias. Ele te encontrou, aleluia. Ele te encontrou. Porque aqueles que foram chamados não quiseram vir para as bodas, não quiseram aceitar o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto os bons. A festa de núpcias ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste de núpcias. E disse-lhes: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos e os lançai nas trevas e no exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus, dessa madrugada, me chamou. Falou: filho, vem aqui que eu quero te contar algo. Aleluias.
Aleluia. Ele falou: filho, sabe aquele contexto que vocês tanto dizem que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Jesus falou: isso nunca teve a ver com a minha igreja. Aleluia. Aleluia. Ele falou: isso nunca teve a ver com a minha igreja. Jesus falou para mim: lembra aquele vídeo que você viu ontem, que você colocou para eles verem? É a respeito deles que quer dizer esse contexto, filho. Não tem a ver com vocês. Aleluia. Eu nunca tinha pensado nisso. Aleluia. Por isso que muitas das vezes nós tomamos contexto que é para judeus, para as tribos de Israel, nós tomamos o contexto para nós como igreja, não tem nada a ver conosco. Aleluia. Nós fomos aqueles que fomos aceitos nas bodas. Aleluia. Aleluia. Mas este contexto em si, Deus me revelou o que se trata quando ele diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quantos são esses poucos? Jesus, na palavra dele, ele deu o número exato desses poucos. Vem comigo que nós vamos entender esse contexto dessa noite. Aleluia. Aleluia. Mateus 24, 29 e 30 diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o ígio clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Dos quatro ventos do céu, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gravem essas frases: escolhidos. Quatro ventos, tribos. Aleluia. Apocalipse 7. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos dos céus, os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem no mar, e nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado o poder de danificar o mar e a terra, dizendo: não danifica a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalados nas suas testas o servo do Deus vivos. E estes são os escolhidos do Senhor. Por isso que ele disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E ele dá o número exato dos escolhidos. E eu ouvi o número dos escolhidos, dos assinalados dos 4 ventos, que são das tribos de Israel. Aleluia. 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Eles são os escolhidos, são judeus. Não tem a ver conosco. Essas profecias não têm a ver conosco. Estes escolhidos que foram chamados para as bodas foram eles. Vou voltar o contexto de novo. Vamos voltar. Aleluia. 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 O reino dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Seu filho Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Estes foram convidados para as bodas. Os cristãos fizeram deles o líder deles. Por que nós não cremos que Jesus é o Messias, que ele é o noivo, que ele te chamou para uma bodas? Por que eu deveria crer? Qual a explicação? De fato ele é o Messias. Mas por que ele não é? Mas por que ele não é? Aleluia. Aleluia. Ele não é o Messias. Eu não quero ir para esse casamento. Eu não quero me encontrar com esse noivo. Eu não quero. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Então quem poderia ser o Messias? Ninguém sabe.
Quem sabe não diz quem é, e quem diz quem sabe não sabe quem é. Aleluia. Okay. Aleluia. Who is Jesus for you? Jesus te chama para a boda do Cordeiro, filha. Vem para as bodas, filha. Vem para as bodas. Uma figura. Sabe por que eu não vou para as bodas? Porque esse tal noivo de vocês, ele é uma figura para as pessoas que não podem pensar por si mesmas. Por isso que eu não vou para as bodas. Okay. Filha, vem para as bodas, filha. Tá te chamando. Tem as bodas. Vem para as bodas. Aleluia. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho conexão nenhuma com ele. Eu não quero ir para essas bodas. É isso que ela está dizendo. Mas por que você não crê que ele é o Messias? Ele é o noivo, tá te chamando para as bodas, filhas. Vem para bodas, vem. Foi por vocês que eles morreram. Foi por vocês são os convidados principais dessa festa. Por que vocês não querem vir para as bodas? Porque ele não tem nada a ver conosco. Não acreditamos. Nós acreditamos é na Torá. Nós não acreditamos nesse noivo. Ele foi um judeu que converteu para o cristianismo, fundador do cristianismo. O que eu tenho a ver com isso? Nós temos a estrela de Davi, temos o nosso Deus que está nos céus. Mas não tem nada a ver com essas bodas, não. Cremos na Torá que Deus nos deu no Monte Sinai. Não acreditamos nesse tal noivo. Não tenho nada a ver com esse noivo. Não temos nada a ver com ele. Eles negaram ir para as festas, para as bodas do Cordeiro. Mas você que se tornou noiva, a grande tribulação nunca foi e nunca será para você. Estes são os espigas que a Bíblia cita da grande tribulação. São eles. Não tem nada a ver com você que prega o pós-tribulacionismo. E vocês persuadem a igreja a um erro. Porque quando ele diz que no final da grande tribulação Jesus está voltando sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e as tribos da terra se lamentarão e verão. Eles até mesmo olharão e falarão, é aquele lá, é quem nós nos transpassamos. Nós transpassamos ele. Nós transpassamos ele. Aleluia. É isso que eles vão ver, eles vão olhar e vão dizer. Jesus também diria, olha lá, eu fui ferido na casa dos meus patrícios. Foi isso que Jesus disse na palavra. Aleluia. Vocês conseguem compreender isso? Todo aquele que não fala do nome de Jesus, que tenta se relacionar com Deus sem dizer o nome de Jesus, faz a mesma coisa que estes estão fazendo. Faz a mesma coisa. E do mesmo modo, todos aqueles que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a noiva de Cristo que foi chamada para as bodas e ela aceitou, filho, ela não vai ficar na grande tribulação. Porque ali fora vai haver choro e ranger de dentes. Mas não é para a noiva. Aleluia. Deixa eu pegar mais um contexto aqui para vocês que Deus está me induzindo aqui. Só um momentinho. Aleluia. 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 Apocalipse 19, a partir do verso 5. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Aleluias. Eles negaram Jesus. Não tem a ver conosco. Apocalipse 19, verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os servos, seus servos, e vós temei, assim pequenos e grandes. Ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como que uma voz de muitas águas, e como que voz de grandes trovões que diziam aleluia, pois já o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijamo-nos e nos alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Aleluia.
Porque aqueles que foram chamados não aceitaram o convite. Mas a noiva, essa se aprontou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Enquanto eles rejeitaram, você se aprontou, meu irmão. Por isso a ira não te pertence, por isso você não foi destinado para a ira. Aleluia. 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 A noiva se aprontou e é isso que estamos fazendo aqui. Nós estamos nos aprontando para aquele grande dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados em corpo de glória. E encontraremos o nosso Senhor nos ares. Aleluia. E a porta vai se fechar. E ali fora vai haver choro e ranger de dente. Aleluia. Mas a noiva se aprontou. Aleluia. Aleluia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos, que é a roupa da noiva. Aleluia. Aleluia. E disse e escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você é um bem-aventurado porque foi chamado. Os judeus são bem-aventurados porque foram chamados, só que eles recusaram o convite. Eles continuam recusando o convite. E ali fora vai haver choro e ranger de dente. Aleluia. Aleluia. E lancei-me aos seus pés para lhe adorar, mas ele disse: olha, não faças tal. Eu sou teu servo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre as suas cabeças havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra, é o verbo de Deus. Aleluia. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos, vestido de linho fino e puro, porque essa é a roupa vestida daqueles que estarão nas bodas do Cordeiro. Aleluia. 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 Aleluias. Porque todos aqueles que deveriam estar ne recusaram. Aleluias. E por isso nós estamos nos aprontando para esse grande dia. Para o dia das bodas do Cordeiro. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Porque eles rejeitaram. E por isso Daniel então diz nas 70 semanas de Daniel, aleluia, que todos aqueles que foram chamados para essas bodas, mas eles cometeram, se afastaram de Deus através da oração de Daniel, Daniel nos revela. E por isso na última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos da grande tribulação, estará sobre eles o peso da lei. E todos aqueles que colocam a igreja na grande tribulação, eles estão anulando o sacrifício de Jesus. Estão fazendo a mesma coisa que estes que nós vimos no vídeo agora também estão fazendo. Aleluia. Estão fazendo a mesma coisa. Negando a salvação em Jesus. Negando o sacrifício que Jesus fez na cruz. E colocando sobre a noiva um peso de lei. Que isso não existe. Aleluia. Daniel nos trouxe essa revelação. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Te așezem mie să donați.
why Jews in general, or you, don't believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, that kind of thing. It's not our tradition. We have Os teus o rejeitaram. Messiah, yeah. Eles eram dignos, as bodas eram para eles. Messiah. Eles foram os convidados principais dessa festa. That's Eles foram os convidados principais dessa festa. Aleluia. going to fix the world. The world's going to be A oração de Daniel, Messiah comes. And it hasn't das happened. 70 semanas de Daniel. Pretty simple. Aleluia. Daniel então clamando ao Senhor e proclamando e dizendo para Deus: olha isso daqui, a última semana de Daniel, que é a grande tribulação. É isso daqui. Ó. Quem não quiser entender não vai entender nunca mais. Nunca mais. Quem não quiser entender que a igreja não passa pela grande tribulação não vai mais entender. Depois desse vídeo não. Sim, todo Israel transgrediu as tuas leis, desviando-se para não obedecer a tua voz, Senhor. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, o seu servo de Deus, se derrame sobre nós, porque pecamos contra ele. Sim, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Portanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Do vídeo que nós vemos agora. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio apesar disso. Não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos converter das nossas iniquidades e para nos aplicarmos na verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, ganhaste para ti mesmo nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua santa cidade, Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbio para todos os povos. Agora, pois, ó Deus, ó Deus nosso, ouve a oração dos teus servos e as suas súplicas e sob o teu santuário assolado. Faz resplandecer o teu rosto, Senhor. Inclina-te, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e ora para a nossa desolação, para a cidade que se chama pelo teu nome. Porque não lançamos as súplicas perante a tua face, fiando em justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve-nos, perdoa-nos, ó Senhor. Atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade, que é Jerusalém, e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo teu santo monte, então eu digo ainda, eu falando em oração, o homem Gabriel, que tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E aí ele vai contar então o que está determinado sobre quem. Vamos ler? 70 semanas estão determinados sobre o teu povo, Daniel, judeus, sobre a sua santa cidade, Jerusalém. Essas profecias não têm nada a ver com a igreja. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. 70 vezes 7, que é equivalente a 490 anos. 70 semanas é equivalente a uma semana, 7 anos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe,
que chamou eles para as bodas, se passariam 7 semanas e 62. 69 semanas se passariam. Até o dia que o noivo veio chamar eles para as bodas. Só que eles rejeitaram irem para as bodas do Cordeiro. E as ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele diz que passariam 62 semanas mais 7 semanas. 7 semanas é equivalente a 49 anos. 62 semanas é equivalente a 434 anos. Somando os anos dá 483 anos. Que no qual aquele que ele disse que o Messias ainda não veio, que ela disse quando o Messias vir tudo será maravilhoso e restaurado, a profecia diz que passariam desde a ordem para restaurar Jerusalém. 483 anos depois o Messias viria. Que foi quando Jesus veio. Só que eles rejeitaram o Messias. Perceberam? 490 anos estavam determinados. Só que se passaram 483. Desde então, esse tempo está em pausa. A última semana de Daniel é a última semana da grande tribulação. E esse período que está em pausa, que foi quando Jesus morreu, e começamos o período da graça, que é quando então seus servos foram sair por todos os lugares, convidando todos aqueles que não foram convidados antes. Eles então convidaram aqueles que não eram dignos agora foram convidados, aleluia, para as bodas, porque aqueles que de fato foram convidados e dignos desprezaram o convite. Dentro desse período em que as pessoas estão sendo convidadas é o período da graça. Entendam? Então, durante o período da graça é o período que eles estão convidando. Todo mundo, eu estou aqui nessa noite convidando para que todo que ainda não creu em Jesus, que se arrependa dos seus pecados e o aceite como o único suficiente Salvador e venha para as bodas do Cordeiro. Porque vai chegar o dia das bodas e as portas vão se fechar, como foi nos dias de Noé. Aleluia. E aqueles que eram dignos rejeitaram o convite. E ainda dá tempo deles aceitarem. Porque enquanto as portas ainda não se fechar, ainda dá tempo. Mas o dia que chegar o dia das bodas, a noiva vai ser chamada para as bodas. A noiva sobe para as bodas e ali fora, aqueles que rejeitaram, vai haver choro e ranger de dente na última semana que falta de Daniel se cumprir. Os últimos 7 anos da grande tribulação. Aleluia. Porque aqueles que eram os convidados principais rejeitaram. Estão há 2000 anos, vai completar em 2033, 2000 anos que eles estão convidando. 2000 anos dizendo, venham para as bodas. 2000 anos convidando. Ninguém naquele dia terá desculpa em dizer, Senhor, eu não fui convidado para a festa. E muitos naquele grande dia estarão no ambiente que a noiva está, mas vai estar sem a roupa nupcial e vai ficar fora também. Será jogado para fora. Entendo? Então, estes que recusaram o convite não é a igreja. Esses que recusaram o convite são judeus. A igreja são aqueles que estão, uns estão com roupa nupcial e outros não estão com roupa nupcial. Estes são a igreja. Mas aqueles principais que eram donos do convite, esses rejeitaram o convite. Rejeitaram. E por isso o convite chegou até nós. E nós estamos nos preparando com roupa nupcial para nos encontrarmos com o noivo na última semana que falta. E depois das 62 semanas, que no caso já tinha passado 7, ou seja, depois das 69, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. E está determinada assolações. Aleluias. Isso aqui eu vou cortar que nós já vimos. Aleluias. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Nós sabemos quem destruiu então foram os árabes que destruíram o templo. Aleluia. E estes recusaram então irem para as bodas do Cordeiro.
Eles recusaram. E tudo está se cumprindo de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E o importante é que eu e você aceitamos o convite. Nós não desprezamos. Mas, infelizmente, muitos estão dentro da onde a noiva está. Pode estar dentro de uma igreja frequentando. Mas eu pergunto para você nessa noite: como que está a sua roupa? Como que está a sua veste nupcial? Você está vestida adequadamente para se encontrar com o noivo? Para você entender que essas profecias não têm nada a ver com a igreja. A grande tribulação não tem nada a ver com a igreja. Mas são justamente aqueles que rejeitaram irem para o convite. Aleluia. A Gisele está perguntando: pastor, a última semana não se cumpriu com o Senhor Jesus Cristo? Não, a última semana não. Se cumpriu 7 semanas mais 62. Que dá quanto? 69 semanas. Falta uma semana se cumprir. Essa última semana é a última semana da grande tribulação. Ok? A última semana é a semana da grande tribulação, em que está determinado sobre os judeus o peso da lei. Lembra que Gabriel fala para ele: Daniel, está determinado sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Não tem nada a ver com a igreja. Por isso que no final da grande tribulação, todas as tribos da terra se lamentarão. Eles rejeitaram Jesus, não nós. Nós aceitamos, não vamos estar aqui. Mas nós vamos voltar com Jesus do céu para resgatar os escolhidos. Por isso que ele diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quantos poucos são os escolhidos? 144 mil. Não é isso que ele disse? Não danifiques a terra nem o mar, até que hajamos selados os servos do Deus vivos, escolhidos os 4 ventos. Muitos são chamados, todos eles foram chamados para as bodas. Só que eles rejeitaram. Mas poucos são os escolhidos. 144 mil escolhidos que serão selados na grande tribulação. Estes serão poupados somente. O restante, todos eles, padecerão na mão do anticristo. Aleluia. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos quantos? 144 mil. Estes são os poucos que serão recolhidos os 4 ventos. É isso que a Bíblia revela para nós. Aleluia. Hoje, através desse estudo, só não entende quem não quiser. Ok? Compartilhe esse estudo com mais alguém em nome de Jesus. Compartilhe com um pós-tribulacionista. Em massa, irmão. Sejam enfadonhos. Principalmente naqueles que vocês sabem quem tem fama. Porque quanto mais as pessoas que têm grandes canais entenderem que a última semana de Daniel, que é a grande tribulação, não tem nada a ver com a igreja, vai se cumprir aquilo que eu disse para vocês. Que na verdade quem vai preparar a igreja para o arrebatamento são justamente aqueles que são pós-tribulacionistas. Que entenderão que de fato a igreja vai haver um arrebatamento pré. Vai haver uma colheita antes da grande tribulação. Porque a grande tribulação só tem a ver com as 12 tribos, não tem nada a ver conosco. Ok? Aleluia. Aleluia.